E nós conversamos com o secretário de Agricultura do DF sobre esse tema. Vamos ver agora. A semana começou com essa fumaça, essa neblina que tomou conta do céu, não só de Brasília, mas de vários lugares no país. E a gente ficou se perguntando qual o impacto disso dentro da produção agrícola aqui no DF. Será que essa fumaça toda no ar chegou a contaminar alguma coisa, chegou a impactar a nossa produção agrícola? A gente vai tirar a dúvida aqui na Secretaria de Agricultura, com o secretário de Agricultura, Rafael Bueno, que está recebendo a gente aqui. Olá, secretário. Obrigada por nos receber, viu? Queria que o senhor contasse para a gente se essa fumaça, essa neblina estranha que impactou a qualidade do ar, acaba impactando também dentro das produções agrícolas. Tá certo. Primeiramente, um bom dia a todos. É um prazer receber vocês aqui na Secretaria de Agricultura. E a gente enxerga essa questão dos incêndios florestais, da fumaça, com muita preocupação na área rural, né? Quando a gente fala do impacto da fumaça que a gente observou ao longo dessa semana aqui no Distrito Federal, dentro da atividade agropecuária, o impacto ele não é tão grande, porque apesar de termos plantas que são sensíveis ao fotoperíodo, ou seja, a quantidade de luz que ela recebe no dia, esse período da fumaça aqui, o céu encoberto, ele foi muito curto. Em relação aos animais também, a gente vê um baixo impacto porque é uma fumaça que ela está tampando na área mais... Ela está com altitude, ela não está aqui tão baixa, né, próximo aos animais. O que a gente se preocupa de fato é quando a gente tem a fonte, ou seja, a geração da fumaça, próximo ao local onde os animais e as pessoas estão na área rural, né? Que é o que acontece numa queimada. Então, que é o que acontece dentro de uma queimada rural, que é algo extremamente prejudicial, tanto para o meio ambiente, quanto também para a produção agropecuária. Agora, a queimada é um problema recorrente e para esse problema aí há observações importantes. O que a gente checa? Você estava me contando a respeito do impacto, por exemplo, na produção do milho. O que acontece em relação às queimadas e como é que isso reverbera dentro do campo? Então, essa é uma grande preocupação que a Secretaria de Agricultura ela tem anualmente. A gente tem esse período com uma umidade muito baixa e as pastagens, toda a parte de vegetação nativa e muitas vezes até lavouras, como a própria lavoura do milho, em que muitos produtores eles acabam optando no milho segunda safra em conservar essa planta em pé, mais seca na lavoura, para não colher e mandar logo para o armazém, diminuindo o custo com armazenagem. Mas aí, por outro lado, a gente tem uma grande fonte de ignição, que é um material palhoso, com baixa umidade e altamente inflamável. Bom, aí em cima disso a gente tem que ter algumas preocupações. O primeiro que o incêndio florestal, o incêndio de qualquer forma, ele é crime. Isso está tipificado, não pode o produtor, inclusive a gente recomenda e orienta que essa prática ela não seja colocada em ação, que o produtor não faça de maneira alguma a queima de folha, a queima de capina, que isso seja utilizado inclusive para a compostagem e formar adubo, né? A gente tem que lembrar que o fogo ele prejudica não só o ser humano, ele prejudica o solo, porque a gente tem toda uma vida envolvida no solo, com bactérias, com vírus, com moluscos, com a minhoca. Então o solo ele é vivo e quando eu aumento a temperatura desse solo com a queimada, eu estou matando essa vida do solo. Ao longo da semana, a gente esteve algumas vezes com o presidente do Instituto Brasiliano Ambiental. Ele falou a respeito de um grupo de trabalho formado para soluções, tanto relacionadas à qualidade do ar, eventos possíveis relacionados ao que aconteceu agora, ou parecidos com o que aconteceu ao longo da semana, mas também a respeito das queimadas. A Secretaria de Agricultura está no grupo de trabalho e eu queria saber se já há propostas ou ideias a serem levadas nesse trabalho conjunto agora. Muito importante essa pergunta. O nosso governador Ibanez Rocha é muito sensível à questão do que aconteceu, desse evento adverso, né? Com fumaça aí vindo principalmente de outros estados. Ele formou esse grupo e colocou a Secretaria de Agricultura dentro, afinal de contas, 70% do território do Distrito Federal ainda é agrícola. Então, é rural, né? Então, quando a gente pensa nisso, é um universo muito grande, é uma área muito grande, com um potencial de incêndio muito alto, como já comentados por nós anteriormente.
Dentro disso, a gente já tem debatido aqui, desde a criação do grupo, propostas a serem levadas para a discussão dentro desse grupo. Uma das propostas foi a ideia da criação da Brigada Voluntária Rural, formada aí por produtores rurais, obviamente com uma capacitação técnica, que nós vamos discutir dentro do grupo, quais serão os órgãos responsáveis por isso e se de fato a gente vai fazer essa implementação. Mas a ideia é que já fosse um primeiro ponto de socorro para quando a gente tiver o início do incêndio, né? Produtores rurais capacitados com equipamentos, né? E aí a forma disso também nós temos que ver, porque muitos têm até equipamentos que podem auxiliar no fogo, no combate ao fogo lá, que eles já possuem. Então, de que forma orquestrada a gente vai fazer? Mas algumas ações a gente já tem ajudado, por exemplo, como a gente tem maquinários hoje já cedidos a produtores rurais, as associações e cooperativas, que são as patrulhas agrícolas, a gente recomenda que nesse período, até antes mesmo de se iniciar o período da seca, que sejam feitos os aceros, em especial nas propriedades que estão às margens da rodovia, né, para que seja feita essa limpeza, retire esse lixo. Então é um trabalho todo integrado e, com certeza, outras ações nós vamos propor dentro do grupo de trabalho, porque nos causa muita preocupação mesmo com esses incêndios na área rural.